Olá, olá para você, estudante, ou professor, ou outra pessoa qualquer, que veio aqui, caiu nesse vídeo à procura de mais conhecimento sobre alguns acontecimentos da Primeira Guerra Mundial. Você está no lugar certo. O meu nome é José Rony, sou aluno do nono ano do Educandário Nossa Senhora das Dores e estarei apresentando um trabalho em formato de vídeo-aula. Bom, para começo de conversa, tivemos a gripe espanhola, que praticamente foi a mãe das pandemias. Ela foi uma pandemia que aconteceu no início do século XX, resultando na morte de cerca de 50 milhões de pessoas. Já que seu nome é gripe espanhola, nós podemos dizer que ela surgiu na Espanha, certo? Errado. Não se sabe ao certo o lugar exato onde essa doença surgiu. Porém, os cientistas e historiadores acreditam que ela surgiu no interior dos Estados Unidos e foi trazida para a Europa nos navios exportadores de alimentos para a Tríplice Entente, que estava a guerrear contra a Tríplice Aliança. Ela só ganhou esse nome pelo fato da divulgação que estava sendo feita pela Espanha, já que ela não estava na guerra. Os países que estavam na batalha não podiam espalhar essa notícia, pois poderiam amedrontar seus combatentes. Essa doença chegou em setembro de 1918 no Brasil e se espalhou por todo o território nacional, chegando até em lugares remotos. Ela conseguiu matar até. Essa gripe matou cerca de 35 mil indivíduos, praticamente metade da população do Brasil naquela época. Então vocês estão vendo aí que os hospitais e centros de saúde, podemos dizer assim, estavam lotados, pois não tinha tanta eficiência, a tecnologia, a medicina não tinha tanta eficiência como ela tem hoje. Bom, já que falamos em guerra, agora vamos falar sobre as armas químicas, que são dispositivos que utilizam produtos químicos nocivos à vida, com o intuito de causar a morte ou alguma lesão no ser humano. Eles começaram a ser produzidos no início do século XX, com a Segunda Revolução Industrial, e para serem usados durante a Primeira Guerra, que já estava para acontecer. Eles foram proibidos pelo fato de além de destruir a vida de algum ser humano, ele destrói também componentes importantíssimos e naturais, como a fauna e a flora presentes em algum determinado local. A Primeira Guerra trouxe mudanças para todo mundo, e principalmente para as mulheres. A maioria delas trabalhava como camponesa ou dona de casa, sem receber algum tipo de salário. Porém, com o início da guerra, os homens tiveram que sair da indústria para irem para guerrear. E a economia não poderia parar. Então, foram convocadas todas as mulheres para que elas sustentassem a economia enquanto eles estavam fora. Alguns já trabalhavam como enfermeiras, cuidando de doentes e machucados. Depois que a guerra acabou, eles continuaram na indústria. Elas continuaram na indústria e recebendo seu salário, podendo assim conquistar sua independência. Isso foi um grande passo para a luta dos direitos iguais entre os gêneros, que hoje nós conhecemos como feminismo. Bom, mas e o Brasil? Participou da guerra? No começo, o Brasil declarou-se neutro em relação à participação da guerra. Porém, no último ano da guerra, que nesse caso é 1917, após os alemães terem afundado os navios brasileiros, o Brasil declara apoio à Tríplice Entente e rompe relações diplomáticas com a Alemanha. O Brasil participa da guerra enviando e exportando coisas necessárias para garantir a vitória do seu aliado, como matéria-prima, alimentos, suprimentos médicos e etc. Ele também envia algumas embarcações e auxilia em alguns combates aéreos. Vendo todos esses fatores, podemos dizer que a participação do Brasil na Primeira Guerra foi, foi bastante tímida. Bom, e esse foi meu trabalho em formato de videoaula, que deu muito trabalho, literalmente, para fazer. Se você gostou, se você aprendeu mais sobre esse assunto,
dá seu like, compartilha com algum amigo ou algum familiar que você quer que ele saiba mais sobre esse assunto também. E se você não gostou, não posso fazer nada. E aproveita e se inscreve no canal. Tamo junto, galera. Isso foi Rony, dando um de professor. Até a próxima.